Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Nelise e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o período regencial. Mas antes, se você não conhece o meu perfil ainda do Instagram, dá uma olhadinha lá que tá rolando um sorteio bem legal de um kit de estudos junto com a La Papeterie. É só você procurar a foto oficial, seguir as regrinhas e participar do sorteio. Vamos pra aula? No último vídeo de História do Brasil, a gente falou do primeiro reinado e como ele terminou com a abdicação do Pedro I. Quando ele retorna para Portugal, ele deixa aqui no Brasil o seu herdeiro, o Pedro II, mas ele tinha só 5 anos. Então a solução, de acordo com a Constituição, era colocar alguns políticos que iam cuidar do executivo enquanto ele não se tornava maior de idade. Essa experiência da regência foi uma experiência única ali no Brasil Império e foi muito marcante, porque desde a independência era a primeira vez que os brasileiros realmente governavam o país. Só que por conta disso, por ser os regentes e não ser o rei, o imperador, esse período foi muito instável, tanto na política quanto na economia. Foi um período de várias revoltas em várias províncias do país e que a gente não tinha uma identidade nacional por conta desses governantes. Então, o tempo todo aqui, eu vou explicando para vocês vão percebendo as dificuldades dessa regência de governar. É por isso que esse período ele é dividido em duas grandes fases. A primeira delas é a fase chamada de avanço liberal. Essa fase é composta pela regência trina provisória e a regência trina permanente, além da regência do Padre Feijó. A segunda fase é a fase do chamado regresso conservador, que vai ser composta pela regência do Araújo Lima. Então a regência provisória, que é essa da primeira fase, ela dura só alguns meses, enquanto os políticos vão organizar a Assembleia para ter a votação para os regentes permanentes, É um período curto, que dura meses, e nesse momento as principais atitudes do governo vão ser voltar com o Ministério dos Brasileiros, que tinha sido dissolvido pelo Pedro I, e anistiar os políticos que tinham sido presos ou exilados durante o primeiro reinado. Bom, eleição feita, a gente entra então na regência trina permanente. Foi uma regência importante e, na verdade, os regentes eles nem foram tão os grandes destaques. Quem se destacou mais aí foi o ministro da Justiça, o Padre Feijó. Por que ele teve esse destaque? Depois ele vai retornar, mas também por conta da posição dele. Ele defendia um executivo mais forte e independente, diferente um pouco do que existia, e vai entrar em muitos conflitos com a Assembleia, porque eles defendiam posicionamentos diferentes. Aliás, o grande problema aí da regência são os diferentes posicionamentos políticos. Então é legal vocês se atentarem para isso, perceberem essas diferenças, para vocês poderem entender melhor quais eram as disputas, as brigas políticas em torno de um projeto de Brasil. Então assim, a gente vai ter 3 grandes grupos políticos diferentes e que disputavam então esses projetos e que inclusive vão disputar ali o poder com o Padre Feijó. Não sei se vocês se lembram, mas lá no primeiro reinado existiam 2 partidos políticos grandes, o Partido Português e o Partido Brasileiro. Então, com a abdicação do Dom Pedro I, esses partidos eles vão se separando e vão formando alguns grupos. Na verdade, são 3 grandes grupos políticos. O primeiro deles é chamado de restauradores. Então, atenção para esse nome. Por que restauradores? Porque eles queriam restaurar a monarquia do Pedro I. Então, a vontade desse movimento era de que o Pedro I retornasse ao poder do Brasil. Obviamente que ele vai ser composto por comerciantes, funcionários públicos que eram portugueses, e tinham uma posição mais conservadora. O problema é que em 1834 o Pedro I acaba falecendo e aí o Partido dos Restauradores vai acabar ficando sem o objetivo principal. Então esses políticos eles vão acabar migrando para outros movimentos políticos que existiam. Os outros 2 grupos eles têm como nome ali liberais, só que eles se dividem entre liberais moderados ou liberais exaltados. E aí a gente tem que prestar bastante atenção, porque liberalismo aqui no Brasil, nesse contexto, ele tinha um limite.
tá? Aqueles que fundavam esses movimentos, que defendiam esse liberalismo, muitos deles eram contra a abolição da escravidão e contra a mudança das estruturas sociais. Então, são um pouco diferentes daqueles liberais clássicos que a gente vê lá na Europa nesse momento, tá? Então, é importante a gente pensar nisso. Bom, os liberais moderados já tem esse nome, né, por conta do objetivo político. Ele era formado por um grupo de fazendeiros, né, de donos de fazendas de café, de donos de escravizados e que tinham como objetivo a defesa de uma estrutura federalista, ou seja, que as províncias tivessem independência, só que se continuasse a monarquia, mas com uma divisão dos poderes, então um pouco diferente daquilo que o Pedro I fez lá no primeiro reinado. Já o outro grupo, os liberais exaltados, tinham esse nome até por conta das propostas políticas que eles tinham. Era um grupo mais heterogêneo, ou seja, você tinha vários políticos, funcionários públicos e grupos diferentes dentro desse grupo de liberais exaltados, mas que defendiam uma descentralização do poder, ou seja, uma maior autonomia tanto para as províncias quanto para os três poderes. E dentro desse grupo também tinha gente que acabava defendendo república ou até a libertação da escravidão. Então era por isso que eles eram chamados pelos moderados de exaltados. Alguns projetos políticos pareciam assim ser muito modernos para aquela época, né? Muito exagerados até. Então esse grupo vai fazer a oposição aos liberais moderados. O tempo todo esses dois grupos vão estar então disputando o poder político. Por conta dessa instabilidade política toda e por conta das revoltas que já estavam acontecendo, na regência trina permanente, o ministro da Justiça, o Feijó, ele resolve criar uma força militar paralela ao exército na época, para poder controlar essas revoltas. Essa força militar é chamada de Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional é extremamente importante, até para a gente entender mais para frente aí na história do Brasil, como vai surgir o coronelismo. Bom, o que acontece? Para você fazer parte da Guarda Nacional, você tinha que ter uma determinada renda. Então, quando você entrava ali na Guarda Nacional, provavelmente você era um homem da elite. E o Exército acabou ficando mais fraco por conta disso. Porque quando você entrava na Guarda Nacional, você tinha, né, o privilégio de não precisar se alistar no Exército ou servir ao Exército. Então, quem geralmente buscava o Exército vai ser da classe mais pobre. Essa Guarda Nacional, além de tudo, ela dava títulos de coronel para os fazendeiros. Então, esses fazendeiros locais acabavam sendo como uma parte da justiça ali dentro das cidades. Então, meio que uma justiça particular ali, que provavelmente, né, geralmente vai pegar os seus interesses particulares para exercer a justiça nas cidades, né, e tudo mais. Então, o coronelismo, ele vem, a raiz dele está aqui, na Guarda Nacional. E, além de tudo isso, foi uma força militar extremamente importante para reprimir as revoltas que vão acontecer. Além da Guarda Nacional, o Padre Feijó criou também, junto com a Assembleia, o Ato Adicional. O Ato Adicional é de 1834 e ele vai ser, como os historiadores chamam, uma espécie de experiência republicana no Brasil. Por quê? São 3 elementos aí que têm características muito parecidas com uma república. Então, por exemplo, a primeira atitude que esse ato toma é suspender o poder moderador. Vocês se lembram, o poder moderador era o 4º poder, aquele que exercia o poder acima do executivo e dos outros 3 poderes. Ele tinha sido criado lá pelo Pedro I. Então, ele suspende por um momento esse poder e dá também, né, uma mudança muito forte, que é a regência una. Então, a partir de agora, os regentes seriam um só e iriam governar como executivo. Então, a gente tem suspensão do poder moderador e a regência una. Além disso, foi criadas as Assembleias Legislativas Provinciais. Essas assembleias, elas serviam para que as províncias, os estados, criassem leis, discutissem problemas e colocassem regras dentro dos estados. Então, os estados passaram a ter mais independência, mais autonomia. Então, a gente tem aqui um projeto de descentralização política.
Isso significa, todas essas características, que elas são bem parecidas com o sistema republicano. É muitas vezes por isso, que a gente tem perguntas nos vestibulares e historiadores comentando a respeito desse momento, como essa experiência. A partir de agora, então, a gente vai ter uma regência una e o próximo regente eleito vai ser o Padre Feijó. Foi uma regência bem conturbada, com muita instabilidade política. Aqueles grupos que eu expliquei para vocês, eles vão acabar se dividindo. Então, os liberais exaltados e os moderados vão dar origem a um novo grupo, chamado de progressistas. Esse grupo vai ser apoiado politicamente pelo Padre Feijó e tinha como objetivo geral a descentralização do poder das províncias. Já ao outro lado, a gente tem um pouco ali dos liberais moderados e daquele grupo dos restauradores, que acabam se unindo também e formando um novo grupo, chamado de regressistas. Esse grupo defendia uma centralização política maior do poder e era composto pela oligarquia cafeeira, principalmente ali do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então percebam quem faz parte desses grupos para vocês poderem entender o objetivo político deles. Isso está muito ligado, tá? Bom, pensando aí na regência do Feijó, é interessante entender então essa estabilidade e que ele foi uma pessoa ali que causou muita controvérsia, que acabou tendo muita oposição dentro das assembleias. E é por isso, por conta dessa postura dele mais descentralizadora, que as revoltas estavam acontecendo e muitas pessoas da oposição vão dizer que ele não estava controlando as províncias. Inclusive algumas revoltas, elas reivindicavam a separação do resto do Brasil. Então a oposição dizia que o Feijó ele não estava controlando e que logo a gente teria um monte de república aqui espalhada pelo Brasil, tá? Outro problema que o Feijó vai arranjar vai ser uma discussão com a Igreja Católica em que ele vai defender o fim do celibato. Então ele vai trazer uma forte oposição aí dessa elite, tanto econômica quanto religiosa. É por isso que o Padre Feijó não vai terminar o seu mandato e vai acabar renunciando em 37. Temos uma nova eleição e aí entra um outro regente que é o Araújo Lima. Nesse momento a gente começa então com o chamado regresso conservador, porque o Araújo Lima faz parte do grupo dos regressistas, então ele tinha como objetivo político uma maior centralização do poder nas mãos dele. Esse momento vai ser caracterizado por um medo das elites, das transformações políticas que estavam acontecendo com as revoltas. Então a ideia desse grupo era frear, era acabar com essas transformações que poderiam se tornar muito radicais na visão deles. Então, uma atitude que o Araújo Lima vai tomar vai ser acabar com o ato adicional. Ele vai criar uma lei chamada Lei Interpretativa do Ato Adicional. Essa lei dava mais poderes ao executivo e, de certa forma, acabava com as assembleias provinciais. Então, ele vai acabar dando mais controle para o executivo, ele mesmo vai nomear funcionários do judiciário, da polícia e de várias áreas para centralizar e ter mais controle desse poder. Qual é a grande questão aí? O governo, ele culpava as revoltas por essa grande autonomia que as províncias tiveram durante o período do avanço liberal. Então, o tempo todo, era necessário então fechar esse poder, centralizar ele mais no executivo para que o controle fosse maior. O que é interessante também observar nesse momento é que liberais e conservadores se confundiam um pouco, inclusive porque a defesa dos projetos políticos era muito fraca quando você falava de revoltas populares, de fim da escravidão, de república. O medo dessas elites era que os seus privilégios eles acabassem. Então, inclusive, o Araújo Lima ele chama um ministro para fazer parte do seu governo que era liberal. E que nesse momento do governo dele se torna ali conservador. Então ele fala que ele foi liberal até onde o momento deu, Ele vai mudar de lado ali por conta da situação política. Então a gente percebe que essas defesas ideológicas, elas não eram muito firmes nesse momento. Diante de todos esses acontecimentos, das revoltas, desse governo regressista, os liberais vão tomar uma iniciativa. A ideia era formar um grupo que defendesse o adiantamento aí da maioridade do Pedro II. Então, vai ser formado o chamado Clube da Maioridade, onde esses liberais vão se unir e vão tentar criar esse projeto para a mudança.
O problema é que as revoltas ficam muito fortes e até alguns conservadores passam a entrar nesse clube da maioridade. E aí é interessante a gente perceber essa conciliação entre esses dois grupos. Eles tinham um objetivo comum, não perder os seus privilégios, continuarem no governo, então eles se unem para colocar o Pedro II no poder. Então, em 1840, a gente tem o início do segundo reinado. O Pedro II é colocado no poder mesmo com 15 anos de idade. Então, até ele atingir a maioridade, até ele ter uma idade suficiente para conseguir governar sozinho, ele vai ser ajudado por alguns políticos, mas a gente tem esse golpe porque, tecnicamente, não era o momento ainda dele entrar no poder. Bom, esse foi um período, então, em geral, de grande instabilidade. E geralmente o que os vestibulares cobram é da gente entender o posicionamento político desses grupos. Geralmente eles pedem para vocês definirem a posição dos liberais moderados, dos liberais exaltados. Geralmente, vem uma questão ali de como o ato adicional foi importante, ou para falar das origens do coronelismo, pede para você voltar ali na Guarda Nacional. Então é legal vocês ficarem de olho nesses temas e tentarem entender então esse posicionamento. Quando vocês entendem quem são os políticos, o que eles fazem e qual o posicionamento, é mais fácil da gente esclarecer então todos esses grupos. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, deixa o seu comentário, a sua sugestão, a sua dúvida, compartilha, marque os seus amigos que estão precisando dessa aula e não deixe de se inscrever no canal, ativa o sininho aqui para você receber todas as novidades. E até o próximo vídeo. O problema é que o Pedro I deixa aqui como herdeiro o cachorro. Eu esqueci. Então esse grupo vai fazer a oposição contrária, Não, a oposição contrária é ótimo. Esse grupo vai ser apoiado pelo Padre Feijó. Gente, hoje tá... Tá, acho que agora eu tô pegando. Não, pera. Curte, compartilha.